Bíblia nesse momento para abrir suas Bíblias no livro de Daniel, o capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, nesse momento. Amém? Então, se você achou, né, glória a Deus. Se ainda não achou, misericórdia, né? Mas nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, culto e inteligente, que dominasse vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele deveria lhe ensinar as línguas e a literatura dos babilônios. Podem sentar, irmãos. Amém? Por ser um culto de jovem, por se tratar de jovem, eu quis trazer essa passagem de Daniel. Por que, irmã Jaqueline, a senhora escolheu justamente Daniel, livro de Daniel, para falar? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Vocês concordam comigo? Nós estamos vivendo nos últimos dias. E eu quis trazer essa reflexão no livro de Daniel para que nós venhamos colocar no nosso coração que nós estamos vivendo em uma Babilônia. Essa terra no qual eu e você estamos vivendo, nós não ficaremos nesse lugar. E existem muitas coisas nesse mundo que estão roubando o coração de cristãos, sim, de cristãos, e tomando lugar de adoração do nosso Deus. Essa palavra, ela tem como objetivo trazer verdades para a nossa vida. Essa palavra, ela já me confrontou, e ela confronta cada um, porque ela é verdade. Amém? E a gente, muitas das vezes, se sente desconfortável diante disso. Mas eu quero lhe dizer nessa noite: abre o teu coração para a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração nessa noite. Memoriza essas palavras. Possa que seja a última vez que você esteja escutando falar de Jesus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso eu quero que você atente para a palavra de Deus nessa noite. E o tema da nossa mensagem é o jovem em uma jornada de fidelidade ao nosso Deus. Amém? Que tem como base o livro de Daniel. Nós sabemos que o livro de Daniel ele foi escrito pelo próprio Daniel. E os seus registros históricos eles revelam um período crucial e angustiante para os israelitas, no qual viveram exilados na Babilônia em meio a uma cultura diferente e hostil. É sobre cultura que eu quero trazer nessa noite. Você conhece qual é a nossa cultura? Você conhece o que aquilo que é para nós? E qual é a cultura do mundo? Você conhece decifrar entre cultura do mundo, qual é a nossa cultura? Nós, como crentes em Jesus Cristo, não devemos nos deixar culturar pela cultura do mundo. Mas sim devemos viver nessa terra de modo a fazer a diferença como cristão nessa terra. E o conteúdo do livro de Daniel, ele compõe uma mensagem repleta de significados, ensinamentos e esperança. E ela é atemporal e relevante para os nossos dias. E porque certamente nós estamos mais próximos da consumação do reino de Deus que qualquer outra geração que viveu antes de nós. Ou seja, vamos vigiar. Nós somos a geração dos últimos dias. Nós também fomos chamados para proclamar a vinda de Jesus Cristo. Nós devemos viver de modo que as pessoas olhem para nós e venham dizer: este é um verdadeiro cristão. Em Daniel capítulo 1, do versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz que no 3º ano de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém.
E o Senhor entregou nas suas mãos o rei Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa do Senhor. E ele levou para a sua terra, a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Aqui nós temos um gravíssimo pecado. Quando esse rei, ele não atenta para a palavra do Senhor, nós vamos primeiramente entender quem era esse rei. Joaquim, ele era filho do rei Josias e sucedeu no reinado do seu pai aos 25 anos de idade. Está em 2 Reis, capítulo 23, do versículo 33. Capítulo 20, versículo 23 a 36. E ele foi um rei ímpio e não andou segundo os conselhos do Senhor. E o profeta Jeremias, que está em Jeremias 36, do 20 a 26, por sua vez proclamou a mensagem de Deus, alertando o próprio rei e o povo de Judá sobre a vinda do juízo divino, devido à sua idolatria e injustiça. Mas o profeta exortou o rei e o povo a se arrependerem e a se voltarem para Deus. Mas o rei não apenas rejeitou a palavra do profeta, mas também queimou o rolo no qual a palavra de Deus ela estava escrita. E por essa razão, eles foram levados cativos para a Babilônia. Aqui temos um pecado diante do nosso Deus. Nós vamos ver o contexto da Babilônia. A Babilônia ela estava localizada às margens do rio Eufrates e era uma cidade-estado. Além de rica, ela servia como um centro comercial entre o Oriente e o Ocidente. Era uma metrópole impressionante, conhecida por sua suntuosa arquitetura. A cidade ela era cercada por um muro forte e de extensa muralha. E sua cultura, olha só, a cultura da Babilônia como a atual, ela é orientada à imagem e à estética. E a cidade se fazia conhecer por seus luxuosos palácios reais e por suas obras de artes, e seus pátios e seus jardins, dentre eles os jardins suspensos. Quem olha para essa arquitetura é uma beleza aos olhos humanos. Não há como negar. Assim, a Babilônia era reconhecida como uma sétima maravilha do mundo antigo. Ou seja, era muito fácil alguém ser seduzido por todo esse luxo. Você se imagina olhando para tudo isso? Olhando para coisas que aos nossos olhos, é magnífico. Mas tudo isso, ela não é para nós, ela não foi para Daniel. E o versículo 3 de Daniel disse que o rei Aspenaz, o chefe dos eunucos, o rei pediu ao chefe dos eunucos que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens que não houvesse defeito, formosos a parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciências, entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para servirem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Esses jovens, eles eram bonitos. Não necessariamente precisa ser só um rosto bonito. Tem que ter inteligência da parte do Senhor. Eles eram inteligentes. Por isso que eu queria chamar a nossa atenção hoje para isso. Jovens estão bonitos, na flor da juventude. Tem toda a energia. Tem muita energia. Fazem o que querem. Mas existe um problema. Não precisa ser só bonito. Tem que ser inteligente da parte do Senhor. Senão será fácil chegar diante dessa Babilônia e olhar para todas essas coisas e se impactar, porque aos olhos é muito bonito. O profeta Daniel ele é enfático em escrever que foi o Senhor que entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor e que permitiu que os utensílios da casa do Senhor fossem saqueados e profanados. Foi o Senhor que permitiu. Com a permissão do Senhor, eles foram levados para a Babilônia. Agora você entendeu por que esse contexto todo? Porque eles foram levados para a Babilônia. Não necessariamente Daniel era alguém que profanava, que estava em pecado, mas ele era dessa mesma linhagem. Então por isso ele foi levado para a Babilônia, cativo juntamente dos outros. A chegada na Babilônia, os judeus eles foram deportados em 3 grupos. 605, 597 e 586 a.C. No primeiro grupo de linhagem real estavam os israelitas de origem nobres, no qual Daniel e seus amigos eles faziam partes. E dentre os requisitos eram rapazes que deveriam ser sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados de conhecimento, competentes para servirem no palácio real.
Quando fiquei olhando para os nossos jovens, que são bonitos, muitos bonitos mesmo, eu fiquei pensando, será que esses nossos jovens, eles têm o conhecimento da palavra de Deus? Será que esses nossos jovens estão preparados para essa Babilônia? Será que eles são dotados de conhecimento da parte do Senhor, para que eles possam chegar e entender, isso não é para mim? Será que nós, como líderes, estamos ensinando os nossos jovens a defesa a esse mundo? Porque a palavra do Senhor diz que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Tudo aquilo que aos teus olhos parece ser bonito, não todas as coisas que estão ao alcance da tua mão é para ti. Você tem que vigiar diante de todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Em outras palavras, eles haviam de ser fisicamente saudáveis, esteticamente bonitos, intelectualmente inteligentes e também dotados de cultura geral. Olha, geral e de sabedoria e para a prática da vida no palácio. Nabucodonosor, ele era um estrategioso comum da antiguidade. Ele treinava os escravos para ocuparem posições importantes para servirem no seu reino. Para quem olha para um rei como Nabucodonosor, ele era muito inteligente. Você pode imaginar o que é que passava na cabeça desses jovens quando foram levados para a Babilônia? Hoje, você como cristão, você é livre para adorar a Deus. Você tem liberdade e isso foi concedida por Jesus Cristo na cruz. Hoje você não pode dizer eu sou escravo, você diz eu sou livre. E de fato, livre nós somos pela graça de Deus. Os jovens, eles estavam cheios de sonhos, com grande expectativa do futuro em Jerusalém. E agora, de uma hora para outra, suas vidas mudaram completamente. E ainda que fossem piedosos e tementes a Deus, tiveram que enfrentar a vergonha e o sofrimento de serem levados como escravos de um rei ambicioso e cruel. E mais, viver em um lugar onde a cultura é totalmente diferente da sua. Você já pensou nisso? Ser levado para um lugar escravo e ter que se adaptar a tudo aquilo que é diferente do que você costuma viver? Como eu falei anteriormente, você hoje é livre. Só que nós estamos na Babilônia global. E o primeiro desafio que eles enfrentaram ao chegarem na Babilônia, durante o período de treinamento para o serviço da corte, que está em Daniel 1:5, eles deveriam de se alimentar da mesma refeição que era servida ao rei, de uma forma como se fosse natural. Só que eles não tinham costume. Para o senso natural, isso era uma grande oportunidade para se dar bem. O simples fato de não precisar fazer sua própria comida já seria uma ótima notícia. Tem alguém que vai fazer isso para mim. E além disso, eles teriam o privilégio de desfrutar dos banquetes reais e da melhor comida e da melhor bebida servida no palácio. E mais, poderiam parecer para alguns uma chance perfeita para adquirir um status. Cuidado com tudo aquilo que é colocado diante de você. Nós não estamos no mundo para conquistar status nessa sociedade. Você está aqui para viver de modo digno, para que o Senhor olhe do céu e se agrade do teu propósito. Você está aqui para impactar essa geração, e isso começa com o seu testemunho. Se você for fiel ao nosso Deus, o seu testemunho é a melhor forma de pregação. Você não vai precisar falar nada. Viva de modo digno diante da sociedade, e você vai impactar pessoas através do seu testemunho. Mas só que quando Daniel chegou e olhou para tudo aquilo que foi colocado diante dele, Daniel, a palavra do Senhor diz que ele era um jovem espiritual. E por que nós falamos isso? Porque nós vemos Daniel orando, jejuando, buscando a presença do Senhor. E é claro que o Senhor dá sabedoria. E a palavra do Senhor diz que o começo da sabedoria, o princípio, é temer ao nosso Deus.
Por ser espiritual, em seu coração não estava na satisfação momentânea. Ele tinha um propósito de vida. E não era agradar o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas era agradar o rei dos reis e senhor dos senhores. Daniel, ele já estava na Babilônia. Ele já tinha sido entregue. Para alguém podia parecer, mas eu já estou aqui. O Senhor já permitiu com que eu estivesse aqui, porque Ele fala dessa maneira. Mas nem por isso Ele deixou de viver os valores da Bíblia, os valores no qual foi lhe ensinado. O texto bíblico de Daniel 1:8, e diz que Daniel, ele decidiu no seu coração a não se contaminar. Quando eu estava refletindo a respeito disso, eu pensei do quão grande força você tem dentro de você. Você tem um poder de decisão. Cabe a você decidir. Nem por estar na Babilônia, Daniel não foi forçado a fazer nada, porque ele já tinha decidido dentro do seu coração que ele não ia se contaminar, nem com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, nem com a cultura daquele lugar. Ele estava decidido a viver fiel naquele lugar. Então nós, como cristãos em Jesus Cristo hoje, nós temos que tomar essa decisão na sua vida, nas nossas vidas, ser fiel à palavra do Senhor, ser fiel até a morte, e o Senhor nos dará a coroa da vida. É verdade? Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar e que ele se alimentasse apenas de alguns legumes. Isso foi uma decisão convicta. Antes de dizer não para o rei Nabucodonosor, ele já tinha dito sim ao nosso Deus. Antes de dizer que ele não queria se contaminar com aquilo, ele já tinha se separado, santificado para o Senhor. O Senhor, Ele quer olhar para nós e justamente ver isso. Alguém decidido a viver os valores do reino. Você está disposto a enfrentar as consequências que virá para você diante disso? Porque alguém fiel a Deus, ele será perseguido. Isso é a palavra do Senhor que nos diz. Eu quero lembrar você, jovem, que também tem esse poder de decidir. Não deixe que alguém decida por você. Você pode decidir. Eu posso decidir. Eu tenho esse poder de decisão. E é importante lembrar que a rejeição aos manjares do mundo não se limita nos banquetes extravagantes, mas abrange a toda a área da nossa vida. Um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não. Não apenas a pornografia, a idolatria, a fornicação, mas toda a obra da carne, que é pecado, e o Senhor não gosta que façamos isso. Essa postura é um lembrete constante da importância de permanecer fiel ao nosso Deus. Não abandone princípios, aquilo que você aprendeu quando você aceitou Jesus por qualquer coisa desse mundo. Valores do céu não podem ser negociados por valores da terra. É uma incumbência que nós temos justamente porque aceitamos Jesus. Quando você aceitou Jesus no seu coração, você disse sim aos valores, aos princípios bíblicos que estão contidos na palavra de Deus. Eu vou adorar somente a Deus, não é isso? Quando você aceitou Jesus, você estava disposto a dizer não às coisas do mundo. Independentemente das tentações que vierem a surgir no caminho, você deve continuar fiel ao seu Deus. Quando os jovens chegaram na Babilônia, outra coisa que eles fizeram com eles foi mudar os seus nomes. Quando eles chegaram lá, é como se eles tivessem entregue aquele povo. Fizeram deles aquilo que eles queriam, até o Senhor intervir a situação. Daniel 1:7 diz que o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Olha, Daniel, ele pôs Beltesazar. Ananias, ele colocou Sadraque. Misael, ele colocou Misaque. E Azarias, ele colocou Abednego. Presta atenção. A segunda forma da disseminação do relativismo, ela é sutil. Nome, ela é identidade, é aquilo que nos define e dá significados à nossa vida. A tua identidade, ela é de Cristo. Então você tem que viver os valores de Cristo. Isso é identidade. Aquilo que Jesus conquistou naquela cruz. Quando nós já estávamos mortos, que não éramos ninguém, Ele morreu por nós e nos deu uma nova identidade. Naquele tempo,
Os nomes eles tinham um imenso valor e significado, especialmente para os judeus que o entendiam como uma expressão de personalidade e do propósito da vida de alguém. Seus nomes eles foram mudados para que a Babilônia pudesse apagar de suas mentes e do seu coração suas origens. Eles pretendiam substituir o Deus verdadeiro pelos deuses do paganismo, que eram os deuses da Babilônia. Embora eles não pudessem impedir, os jovens eles não tinham como fazer isso, impedir com que eles mudassem o seu nome. Mas isso não fez a menor diferença nas suas vidas. Aquilo que foi te colocado na tua mente, no teu coração, por Deus, não permita com que ninguém tire. Você vai ser chamado de ultrapassado, de pessoas fora de moda, de alguém que não vive a atualidade, mas é porque você tem uma identidade. E a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele não muda. Os homens mudam, os reis mudam, o governo muda, o presidente muda, mas o nosso Deus, Ele continua fiel. Então seja fiel para aquilo que Ele te chamou, aleluia. A forma como eles passaram a ser chamados, Ele não entrou nos seus corações. Os seus novos nomes sociais não mudaram as suas verdadeiras identidades. Por isso que eu reforço aqui a necessidade de jovens serem conhecedores da palavra de Deus. Não é qualquer pessoa que vai tirar aquilo do seu coração que Deus já colocou. Agora nós vamos abordar sobre a fidelidade e a adoração. Olha, o pecado da idolatria, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a palavra do Senhor ela adverte sobre isso. E é um pecado grave que viola o primeiro mandamento do Senhor. É a adoração a um ídolo, a uma imagem ou qualquer outra coisa que fique consciente. A um ídolo, a uma imagem ou qualquer outra coisa considera objeto de adoração no lugar do verdadeiro Deus. Por essa razão, os jovens eles negaram a atender a ordem do rei para adorar a estátua que o rei tinha mandado construir. A sua nação já estava sendo castigada por causa da idolatria. Eles não estavam dispostos a cometer o mesmo erro do povo. Eles estavam na Babilônia justamente porque o rei cometeu idolatria diante do Senhor, porque pecou grave diante do Senhor. Então Daniel, eles eram inteligentes, vocês estão vendo como eles eram jovens inteligentes? Eles sabiam que a situação no qual colocou eles na Babilônia foi o pecado. E se o Senhor queria corrigir a sua nação dessa forma, por que continuar pecando e não se voltar ao verdadeiro Deus? Porque o rei de Nabucodonosor, ele não era amoroso e misericordioso, mas o nosso rei, ele é. Ele deu uma oportunidade para ver aqueles que eram fiéis a ele. Então você também tem essa liberdade. Seja fiel ao teu Deus. Em Daniel 3, 16 a 18, os jovens hebreus eles disseram ao rei Nabucodonosor: nós não necessitamos te responder sobre esse negócio, porque eles chamaram eles para adorar. Eis que o nosso Deus a quem servimos é quem nos pode nos livrar. E nos livrará do fogo ardente. Quando eles se negaram a adorar aquela imagem, eles foram ameaçados de ser jogados na fornalha. Eu perguntei anteriormente, você está disposto a enfrentar isso também? Você está disposto a enfrentar todas essas consequências? Você sabia que por causa da tua adoração, daquilo que tu professa, você pode perder o seu emprego futuramente? Ou você vai negar Deus justamente por isso? Senhor, o meu emprego eu não posso perder, que ele é mais importante. Na tua escola, na tua faculdade, como é que você se porta quando você está nesses lugares? As pessoas também te reconhecem como servo de Deus? Ou você também é levado para a roda do povo também? Você é alguém que faz a diferença onde você está? Ou as pessoas te reconhecem como do mundão também? Porque, lembrando, nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Quando os jovens resolveram não adorar, se prostrar diante daquela imagem, a resposta foi desafiadora quando eles falaram para o rei. Eles foram levados diante do rei. E os justos jovens que foram escolhidos por ser sábios, por serem bonitos, por ser jovens que vieram de uma nação para a Babilônia, para trabalhar, servir no palácio real. Eles disseram não, agora não. Eles queriam mudar o cardápio deles. Eles mudaram o nome, mas quando chega na adoração não pode.
Você não pode trocar o nosso Deus, aquele que te tirou do Egito, ele diz, com mão forte, por outros deuses. Você sabia quantos deuses tem no mundo? Milhares. E cada um deles estão por uma adoração. Mas você sabe quem governa esse mundo? É o nosso Deus. Nenhum Deus, ele é páreo para o nosso Deus. E por isso eles desafiaram Nabucodonosor, dizendo que não se prostrariam diante da imagem que ele mandou levantar. Ele diz, olha, eis que o nosso Deus é quem servimos, é quem nos pode nos livrar, é quem pode nos livrar. E ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, olha só, se Deus ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. Eu estou disposto a enfrentar qualquer consequência. Eles pediram para morrer diante do rei. E o rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou aquecer a fornalha, não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, não seis, 7 vezes mais do que de costume. Ele ficou enfurecido nessa hora. E determinou que jogassem os jovens amarrados dentro da fornalha. A palavra do Senhor diz que quando eles foram jogados dentro da fornalha, 3 jovens, quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele se espantou. E ele se levantou do seu trono e disse aos seus capitães, não lançamos 3 homens atados dentro da fornalha? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos e andando, passeando dentro da fornalha. E o quarto tem aspecto do filho do homem. Eu quero te dizer que a tua decisão tomada a favor de Deus, ele já está contigo. Aliás, quem te incentivou a tomar essa decisão é o próprio Deus. Porque quando você entrega o seu caminho ao Senhor, todas as coisas que você faz é determinada e guiada por Ele. Você acha que quando você diz, não, eu não vou adorar, é de você mesmo? Não é. É o Espírito Santo de Deus que está te convencendo a dizer, não, eu sou fiel ao Deus Altíssimo. Nabucodonosor, ele se levantou do seu trono. Um milagre aconteceu naquele momento. A palavra do Senhor diz que aqueles que jogaram os jovens dentro da fornalha, eles foram mortos. E eles ficaram intactos. Vão mudar teu nome. Vão mudar o modo no qual tu vive. Tentarão contra você. Você será perseguido. Mas existe uma coisa que eles não podem tomar de você. E é a salvação que você já tem. Eu e você, nós somos salvos pela graça de Deus. Por isso que cabe a nós, como cristãos obedientes ao nosso Deus, viver esses valores. O Senhor lhe permite com que nós passamos por vales e provações, mas Ele sempre estará conosco. E como bom resultado da fidelidade a Deus, o bom testemunho dos jovens, o rei ele levanta e diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. O rei reconhece que Deus é poderoso e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para serem queimados, mas não serviram outros deuses senão o seu Deus. Diante de uma nação, diante de um rei poderoso, esses jovens fizeram a diferença. Não foram só eles 4 que foram levados para a Babilônia, não. Foi muitas pessoas. Mas eles se destacaram por sua fidelidade a Deus. Você também quer ser reconhecido pela sua fidelidade a Deus? Viva os valores do reino de Deus. Quando o crente é fiel, Deus ele é exaltado. Quem foi que disse que Daniel e seus amigos precisaram pregar para o rei Nabucodonosor? Foi ele que quis impor a adoração. Foi ele que quis comprar briga contra o nosso Deus. Eles não disseram,
eu vou lá com o rei falar para ele que eu não posso, por isso, por aquilo. Não, nós não vamos adorar. E o nosso Deus, ele vai nos livrar. E se ele não nos livrar, nós já estamos salvos mesmo. O que é a Babilônia diante da glória de Deus? O que é a morte diante de um salvo? Eles não tinham o que perder. Pelo contrário, eles só tinham o que ganhar. Agora nós vamos passar para a conclusão. É o que eu falei. Biblicamente, a Babilônia ela é tanto lugar de geografia, no caso, como eles estavam lá, quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus e os seus valores espirituais e morais. Está em Apocalipse 8, 17, e o 1 e o 2. E ainda hoje o espírito e a cultura da Babilônia, eles permeiam a sociedade, simbolizando uma rebelião de ideologia. Ela é uma metáfora para a idolatria, paganismo e toda a falsidade religiosa. Por isso que nós precisamos olhar para nós, orar constante a Deus, para que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais e ver se nós estamos realmente vivendo esses valores bíblicos no qual foi nos ensinado. Nós precisamos olhar para a nossa vida e as pessoas também precisam olhar para nós e reconhecer que nós somos cristãos. É por nós que essa palavra ela tem que ser disseminada a todas as pessoas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, de todas as pessoas. Isso foi ordem de Jesus. Por isso, em Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você, todos os dias, deve orar para ter a sua mente renovada por Deus. Porque a Babilônia, ela está aí. A idolatria, ela está aí. O inimigo, ele está aí. E ele não brinca. Ele está em serviço a todo tempo. E o alvo somos nós. Aqueles que declaram a salvação. Ele tentará guerra contra nós. Por quê? Porque você carrega a preciosa semente. Você carrega algo de grande valor. O que você tem de valor não é a sua casa, não é o seu carro, a sua conta bancária, não é nada disso. O seu certificado na parede não é nada disso. É esse evangelho que vive. Isso é grande valor. Pessoas vivem a todos os dias, definhando pelo mundo, porque precisam dessa palavra que te salvou. Lembre-se a todos os dias, fidelidade é essencial para nossas vidas. Que nós não venhamos nos corromper por essas coisas do mundo. E toda vez que eu penso em juventude, eu digo, vocês estão vivendo a melhor fase da vida de vocês. Sintam-se felizes, porque já fazem parte da família de Deus. E mais, aqueles que ainda não tomaram a sua decisão, hoje você tem a oportunidade de ser um Daniel nessa Babilônia. Você tem a oportunidade de aceitar Jesus hoje e fazer essa diferença. E viver de modo digno também. Quem foi que disse que a salvação acabou? Jesus Cristo, ainda hoje, Ele está salvando, perdoando todos aqueles que querem ser salvos. E você tem essa chance, essa oportunidade hoje aqui. Que essa palavra, ela venha ficar no seu coração. Que em nenhum momento passe na sua mente em abandonar esse caminho. Você é um servo, uma serva de Deus. Não é pela sua idade, não. Você é alguém muito especial para o Senhor. E por ser jovem, você tem muito a aprender diante de Deus. E muito a colocar em prática. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.